eu vi a minha dor sendo representada nesses livros. E foi bom me sentir vista. Oi, gente! O meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros que eu me senti vista por alguns tipos de representatividade. Antes disso eu quero voltar um pouquinho, contar algumas histórias sobre mim para poder encaixar algum contexto aqui para essa lista. Eu tenho fibromialgia, eu recebi o diagnóstico faz, sei lá, acho que uns 3 anos, alguma coisa assim. E assim, eu tenho 28 anos e eu sofro com essa doença pelo menos desde os 14, ao que eu me lembro. 14 anos foi a primeira vez em que eu comecei a ter dores no joelho, comecei a andar meio mancandinho e não conseguia explicar direito por que estava doendo. E desde então, assim, eu passei muitas noites acordando de madrugada porque eu tava com uma dor muito forte. Fibromialgia é uma doença no sistema nervoso em que você basicamente sente dor e cansaço. Então vamos amarrar um pouquinho as coisas. É como se os nervos da pessoa não fossem bem calibrados. Então, vamos colocar como se tivesse aqueles negocinhos de regular volume e o normal seria estar ali do médio para baixo. E a pessoa com fibromialgia, ela vai estar ali no volume máximo. Então, às vezes, você tem algumas dores aleatórias, simplesmente porque sim. Muitas vezes são dores causadas por estresse ou por alguns outros motivos emocionais. Às vezes são pontos de sensibilidade que estão desregulados. E as minhas dores mais aleatórias assim vinham da cintura para baixo, mas eu também tinha pontos, se alguém apertasse, eu simplesmente chorava de dor, porque doía assim, de um nível descabido. E o outro ponto, que eu falei da fadiga, é porque essa doença também faz com que muitas vezes você não durma direito. Um dos pontos é porque quando você tá com dor, você não faz absolutamente nada direito, você não dorme direito, porque no nosso cérebro, quando a gente dorme, tem alguma coisa nele que eu não vou me lembrar direito o que é, não sei se é um hormônio, o que faz alguma coisa nele ali. Quando você tá dormindo, você simplesmente desliga o corpo. Porque quando você sonha, você não se mexe. E aí vem, eu me mexo. Mas eu não me mexo, bonitinho. Eu me mexo assim, a perna se mexendo porque eu estou sonhando que eu estou dando alguma coisa. Já acordei dando cabeçada na parede, já acordei dando um murro na cama, mas tipo, não um soco, um cruzado na cama. Por sorte eu já estava solteira. E o que me acontece muito é eu estar sonhando com alguma coisa e eu enrijecer a musculatura enquanto eu tô dormindo. E isso faz com que eu acorde com o corpo totalmente fadigado, porque, né, é como se tivesse feito uma musculação dormindo. Uma vez, logo depois de eu ter lido A Revolução dos Bichos, eu sonhei que os porcos tinham me colocado para fazer agachamento. E eu acordei com muita dor nas pernas e com muito ódio desse livro. Mas enfim. E outra questão da fadiga também é porque eu tenho um problema na mitocôndria, que é a parte ali responsável pela energia nas células ao ensino médio, que a mitocôndria, ela não faz o trabalhinho direito dela ali, então eu tenho dificuldade na recuperação muscular. E vocês que acompanham aqui no canal devem ter percebido que eu dei uma sumidinha esse mês. Pois é. Foi porque eu viajei para São Paulo e aí eu consegui ver claramente a minha diferença para as pessoas normais. Eu nunca tinha realmente sentido uma questão realmente de deficiência. Eu sei que eu tenho o que eu posso considerar como uma mobilidade reduzida, porque ano passado, por exemplo, na Bienal eu sofri muito, eu tive um desgaste muito grande, dores muito grandes. Quando eu fui ao MASP, gente, o MASP é ótimo, mas pelo amor de Deus, alguém coloca algum lugar para sentar dentro das exposições, sabe? É tudo que eu peço, porque para uma mobilidade reduzida, aquilo ali é uma merda, que você tem que andar e andar. Só que nas laterais podia ter um lugar para sentar, né? E aí eu já vi que toda vez que eu vou ao MASP, eu passo mal, porque é muito tempo que eu tenho que ficar em pé para poder olhar as obras. De vez em quando eu até sento no chão quando é alguma obra que eu sei que eu vou ficar um pouco mais de tempo, mas o senta levanta do chão também é desgastante, né? Pelo amor de Deus. E aí, assim, nessa viagem para São Paulo, eu fui com a turma da faculdade, e então, assim, mais 45 pessoas, e foi um batidão de turistar e andar a pé, andar pelo centro de São Paulo. A gente foi República, Sé,
Mercadão, Pinacoteca, foi um dia bem insalubre. E assim, dentro dos locais que a gente ia visitar também, tipo Sesc Pompeia, a gente andou muito lá dentro, indo e voltando, porque são obras arquitetônicas muito interessantes, ou às vezes são exposições de arte muito interessantes e eu queria ver, eu sou interessada, eu tenho garra, eu tenho brio, eu tenho força de vontade, então eu completei todas as atividades da viagem. Nem que em alguns dias eu ficasse para trás e chegasse no hostel, tipo, 2 horas depois de todo mundo, e de um dia pro outro, o meu corpo simplesmente não se recuperava depois de dormir, porque é assim mesmo. Se uma pessoa demora um dia para se recuperar, eu demoro uns 3. Então, quando eu voltei dessa viagem, que foi mais ou menos uns 5 dias assim de viagem que eu fiquei fora, eu fiquei mais ou menos uma semana de cama. Eu dormi praticamente direto por 3 dias e meio. Eu cheguei, tomei banho, comi, caminha. Acordei, comi, caminha. Acordei, comi, caminha. Acordei, tomei banho, comi, caminha. Foram dias, simplesmente assim, tudo doía, tudo. E eu via que assim, as outras pessoas, por mais que estivessem cansadas, não estavam exaustas. Por mais que chegassem exaustas no final de um dia, no outro dia de manhã elas eram pessoas. Enquanto eu nem era uma pessoa, eu era um saquinho de derrota. De dor e sofrimento e exaustão e derrota. Não se enganem, eu amei a viagem, eu amei todos os passeios, mas eu queria ter uma recuperação normal. Então eu trouxe aqui livros que abordam questões desse tipo, ou questões de dores crônicas, ou questões de exaustão. Então eu vou separar aqui. Eu trouxe 2 livros que falam da questão da exaustão, e tecnicamente 3, porque Six of Crows e Crooked Kingdom são uma duologia, que falam sobre dores crônicas. Tem personagens com dores crônicas. Vou começar com essa pilha aqui, que são as fantasias. Em Within These Wicked Walls, da Lauren Blackwood, que eu li esse ano. Falei dele aqui já no canal. Esse livro aqui vai sair aqui no Brasil esse ano pela Alta Novel. Aqui a capinha. Acho que ficou Entre Estas Paredes Amaldiçoadas. Eu acho que é isso, vocês vão estar vendo a capa aqui. Esse livro é um reconto de Jane Eyre que se passa na Etiópia e a protagonista é uma exorcista. Essa sinopse é tudo pra mim. A execução do livro não me pegou tanto. Aqui a gente tem como protagonista Andrômeda, então o apelido dela é Andy. Como eu falei, ela é uma exorcista, ela é uma debtera, ou debtera, eu não sei ao certo qual que é a pronúncia, e que é um cargo real na igreja na Etiópia. Ela vai exorcizar o que seriam os efeitos do mal olhado, e a forma de exorcismo que é feita aqui é através desses amuletos que esses debtera constroem, que são meio que cortando discos de prata, fazendo riscos e entrelaçando linhas neles. Ela não conseguiu completar o treinamento dela para ela ser uma debtera certificada por razões, e aí ela precisa aceitar trabalhos que os debtera certificados não querem aceitar. Ela vai para essa mansão do Sr. Rochester, que aí já é uma das referências ali a Jane Eyre, que é onde vai ter o romancezinho ali dela com o patrão, que é a parte que, sinceramente, eu não gostei do livro. Eles têm a questão ali do amor à primeira vista, que não me convenceu, o desenvolvimento do romance não me convenceu, mas as partes de exorcismo e as partes de horror são fantásticas, e a representatividade PCD em relação a dores crônicas que a gente tem aqui é o mentor dela, o Jamber, que ele tem uma perna amputada do joelho para baixo, então ele usa tipo uma perna de pau e se apoia num cajado, que é já o cajado dos debtera, e ele sofre de dores crônicas porque a amputação dessa perna danificou o nervo dele, e aí ele tem dores crônicas fortíssimas. Na verdade, danificou o sistema nervoso dele de uma forma geral, e ele se torna muito sensível ao toque. Então, o toque entre peles humanas faz com que ele tenha também dores terríveis, e isso acaba influenciando no treinamento que ele dá para Andy, e faz também com que ele não consiga se relacionar de forma geral com pessoas de forma geral, porque ele precisa estar sempre totalmente vestido e com luvas e coisas assim. E
Fora que ele acaba se tornando uma pessoa extremamente amargurada e mal-humorada, que, convenhamos, Jember, eu entendo. Próximo livro é um nacional, Lebre da Madrugada, que é meu favorito. Esse livro aqui é do Arthur Malvavisco, um autor daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu fico muito, muito, muito feliz de anunciar que Príncipe Partido, que é a continuação, foi patrocinada no Catarse, vai ter o livro físico. E eu fiz até um vídeo aqui no canal falando especificamente desse livro. Foi a única resenha que eu fiz de livro específico aqui por enquanto. E, ai gente, eu tô muito grata. Eu tô muito feliz. Tá, foco. Aqui a gente tem dois protagonistas, que são o Andras, um rapaz que ele é botânico e médico e veterinário e biólogo e barbeiro e absolutamente qualquer coisa que mexa com biologia de forma geral. O livro, ele se passa, seria o paralelo de uma Idade Média num outro mundo. Lá tem também um controle político da igreja, lá tem também a repressão da igreja em relação a diversos tipos de pessoas e de crenças e de atos e de etc. Que no caso o Andras, ele foi excomungado da igreja, sendo acusado de necromancia, porque ele foi flagrado abrindo corpos para estudar. E aí ele vive ali a vidinha dele fora das muralhas da cidade, mais ou menos como um ermitão, tentando se isolar um pouquinho também das pessoas. E ele já tá esperando que algumas coisas terríveis aconteçam, porque ao final das décadas nesse mundo acontecem eclipses nos quais coisas terríveis acontecem e a gente vai entender melhor aqui durante a história. Mas o que ele não estava esperando era ele conhecer o outro protagonista, que é o Aeselir. O Aeselir, ele vem de uma raça que são os Ilúrianos, que são mais ou menos elfos, mas não exatamente, não na concepção de elfo tolkieniano. O autor, o Arthur, ele é biólogo, então ele usa esse conhecimento da biologia para criar uma nova raça para retratar aqui no livro. Na verdade, ele retrata várias criaturas novas, mas principalmente esses Ilúrianos é como se elfos fossem realmente seres da natureza, não como humanos de orelhas pontudas e muito civilizados. Ele retrata aqui os Ilúrianos como sendo meio lobos até. Eles têm uma anatomia mais semelhante com a de predadores e a organização das sociedades deles segue também uma lógica de grupos de animais predadores da natureza real, que é uma coisa que eu amei muito nesse livro, porque sai totalmente do lugar comum. A representatividade da dor crônica aqui é que, no caso, a Aeselir, ele é um guerreiro e ele teve um ferimento de batalha durante uma guerra de uma flecha que perfurou a perna dele, e esse ferimento não foi bem cicatrizado e ele tem dores e dificuldades de mobilidade por causa disso até hoje. Ele me mataria ouvindo dificuldade de mobilidade, mas é o que acontece quando a pessoa manca. Ok? E é uma coisa que ele até tenta tratar para melhorar, porque ele vai tendo vários ferimentos seguidos. O rapaz também não se ajuda, mas aquilo ali é uma cicatriz que não vai se curar totalmente nunca e que ele vai ter que conviver com aquilo pelo resto da vida, com aquele tipo de dor pelo resto da vida. E ele reclamando desse tipo de dor, eu me identifiquei, que been there, done that. Sei como é, bro. Completando a sinopse aqui, depois que os dois se conhecem, eles vão viver ali um romancinho Enemies to Lovers, que é realmente um Enemies to Lovers que sai do... Você chega perto que eu vou te matar. Por que você tá me olhando? Por que você me curou? Por que você tá aqui? E o outro assim... Calma, eu só queria te estudar. Eu te salvei porque... eu queria a oportunidade de poder conversar com você e aprender mais sobre sua raça. E se você morresse, eu abriria seu corpo e eu ia aprender mais sobre a sua raça. Mas os dois, por causa desse encontro e do Andras ter cuidado do Aeselir quando ele estava ferido, eles acabam tendo que fugir e eles vão ali, né, se desenvolvendo por causa disso. O próximo, pra terminar essa linha de personagens com dores crônicas, eu trouxe Six of Crows e Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo, que também são meus favoritos. Na verdade, na questão da fadiga,
Eu poderia colocar também os primeiros livros da trilogia Grisha, mas depois eu cito mais ou menos por quê, que se passam no mesmo universo, então não quis trazer séries inteiras, mas eu vou dar uma comentadinha também. Nesse caso aqui, a gente vai ter 6 protagonistas, né? São Six of Crows, então são 6 corvos, que são pessoas, vamos dizer, meio que marginalizadas da sociedade, que precisam se juntar para fazer um assalto. E eles são participantes ali do Clube do Corvo, né? Por isso que são Six of Crows, 6 de corvos. Também é uma piada com a questão das cartas, né? Tipo Ace of Spades, Two of Gold, então seria o As de Espadas, o 2 de Ouros. Então aqui são 6 de corvos, como se corvos fosse um naipe. Enfim, explicando o trocadilho para quem não sabe inglês. Aqui eles estão numa cidade chamada Ketterdam, que fica a oeste de Ravka, o país / continente retratado na série anterior desse universo. E esses 6 protagonistas, aqui a gente tem... Então vamos lá. A gente tem Jasper, um atirador de elite que tem vício em jogos, Matias, um ex-presidiário, Wylan, um especialista em explosivos, a Nina, que é uma Grisha Inej, uma espiã, que é uma garota Sully que se tornou uma assassina, e Kaz, um garoto do barril que se tornou algo muito pior. No caso ali, Barril é o bairro dos mafiosos nessa cidade. Kaz é meio que o líder ali e ele também sofre de dores terríveis na perna dele e ele precisa usar uma bengala para conseguir se locomover. E assim, os capítulos do Kaz, quando ele reclama de dor, nossa, eu me identificava muito. E na verdade, esse aqui foi o primeiro desses livros que eu li, que eu vi um personagem com uma dor crônica, um personagem com um problema e especificamente com dor nas pernas, com dificuldade de locomoção e assim, o Kaz ele não deixa de fazer nada por ser, ele na verdade usa a bengala dele para bater nas pessoas, inclusive, mas nossa, foi assim uma emoção indescritível para mim ver ele sofrendo com essas dores, mas não se deixando parar por causa disso, às vezes aproveitando que ele é subestimado, porque ele também é especialista em dar absolutamente todos os tipos de golpes, mas nunca se deixando abater, nunca se deixando ser menos e sempre sendo, tipo, simplesmente o mais foda dos fodas. Nessa história, os 6 são juntados, alguns por vontade própria, outros nem tanto, mas eles vão acabar se tornando aquela família encontrada por basicamente proximidade forçada, porque eles precisam trabalhar nesse assalto, que na verdade está mais para um sequestro, que eles precisam ali invadir uma fortaleza que é simplesmente a mais bem guardada do mundo deles, para sequestrar uma pessoa que é responsável pela criação de uma droga que amplifica os poderes dos Grishas, mas que essa droga também deixa os Grishas viciados e simplesmente fora de si e que faz esses Grishas acabarem morrendo. Essa droga começa a ser utilizada de forma militarista e na verdade eles vão ter que sequestrar ali o criador dessa droga para conseguir até procurar um antídoto e para que a fórmula de produção dessa droga também não acabe vazando aí pelo mundo. Essa série, assim, eu me identifiquei muito com o Kaz por essa questão das dores dele. Também me identifiquei muito com a Inej, porque ela é uma garota de circo, no caso de circo itinerante, mas a especialidade dela é corda bamba, coisa que eu sou péssima, não consigo fazer nem slackline, imagina corda bamba. Mas eu consigo fazer algumas outras coisas, tipo subir no tecido, igual ela faz na série. Linda, maravilhosa, perfeita. Então, minha identificação pessoal ficou entre esses dois, mas a gente ama absolutamente todos os outros corvinhos, meus 6 corvinhos tristes. São meus nenéns. Eu li foi ano passado e eu tô doida pra reler a série esse ano. Eu acho que essa é uma das poucas séries que, assim, nossa, acho que eu leria ela todo ano. Eu queria esquecer esses livros só para eu poder viver eles pela primeira vez de novo. Aí, eu comentei também da questão da primeira trilogia, que é A Sombra e Ossos, que é o que dá o nome da série da Netflix, pela questão da fadiga, porque esses Grishas, que são pessoas com poderes mais ou menos tipo os dobradores de Avatar, conseguem controlar ali algumas coisas relacionadas a alguns elementos. Aqui, a protagonista, a Alina, ela controla a luz, em oposição ao vilão da série, o Darkling, que controla as sombras. E os Grishas, quando eles não estão usando os poderes, eles vão ficando cada vez mais e mais doentes. E no caso
caso da Alina, a doença dela parece muito com a fadiga que eu sinto na fibromialgia. Bem no começo do livro é citado assim que ela é meio xoxa, manca, capenga, anêmica, derrotada, etc. E é basicamente como eu me sentia antes do remédio. Ela não tem energia nem para levantar uma palha, ela não tem apetite direito, ela mal tem vontade de viver. Depois que ela começa a usar os poderes dela, isso faz com que algo dentro dela passe a viver, como se a energia passasse a fluir através dela, e aí ela volta a ser uma pessoa, né? Uhul! Tipo eu, depois dos remédios, alguma parte do tempo. Mas eu não vou comentar muito, porque na verdade eu não gosto da primeira trilogia. Eu acho que muitas e muitas e muitas coisas aqui poderiam ser diferentes. Tipo o segundo livro, que poderia não existir. Foi um dos piores livros que eu já li e foi absolutamente torturante ler. Eu ainda apoio que as pessoas leiam a trilogia Grisha antes de ler Six of Crows, simplesmente para você entender como funciona esse mundo, você entender como é a perseguição contra os Grishas, entender como funciona essa questão dos poderes, e porque alguns dos personagens dessa primeira trilogia vão fazer aparições na segunda duologia, mas não é 100% obrigatório. Se você quiser dar continuidade, porque tem mais uma série que se passa depois, que é o King of Scars, a duologia do Nikolai, que já saiu aqui no Brasil pela Planeta. Eu vou colocar a capinha aqui do lado, porque eu acabei comprando em inglês, jurando que não, eu super vou ler. Já chegou a sair a série completa no Brasil, e eu não li os meus ainda, mas o nome em português é King of Scars mesmo, eles mantiveram o título em inglês. Para ler essa terceira, aí sim você precisa ter lido as duas, porque é uma continuação direta de tudo. É uma continuação mais direta dessa primeira, mas a segunda também influencia bastante. Então, voltando aqui, tem um não ficção nessa lista, que é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, Como os Millennials se Tornaram a Geração do Burnout, da Anne Ellen Peterson. Esse é um livro que ele foca muito na questão dos millennials nos Estados Unidos, então dá uma certa dificuldade você, entre aspas, traduzir para o nosso contexto no Brasil, principalmente quando fala algumas coisas relacionadas à economia, à política, que relaciona mesmo ali com o momento histórico no país, mas se você se esforçar um pouquinho você consegue fazer o paralelo histórico. Também tem a questão do sistema educacional ser diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Lá eles focam muito mais em exigências em relação às coisas extracurriculares. Aqui, as nossas exigências absurdas são, ou pelo menos eram na minha época, em relação ao currículo normal mesmo da escola, e principalmente a pressão em relação a vestibular e depois Enem. Nos Estados Unidos, a pressão para entrar nas universidades é em relação ao tanto de atividade que as crianças e adolescentes têm que fazer ao longo da vida para conseguir ter ali o currículo para poder entrar. Se chama extracurriculares, mas são basicamente obrigatórias no currículo, né? Enfim, mas esse livro vai falar de nós millennials de uma forma geral. Essa frase, não aguento mais, não aguentar mais, é uma frase que eu já pensei muitas vezes na vida. Eu já pensei muitas e muitas vezes que eu simplesmente não aguento mais. E eu não aguento mais, não aguentar mais. Porque eu tô sempre com fadiga, e eu tô sempre sobrecarregada, e eu tô sempre só derrota. Então algumas coisas são realmente problema meu, né, de saúde, mas outras coisas também eu pude ver que é uma questão geracional, é uma questão que foi imposta pra gente, não só pelos pais, mas pela sociedade de forma geral, em forma de diversos tipos de cobranças, que foram se transformar em cobranças internas. Então muitos millennials têm problemas de se sobrecarregarem, e o meu caso, por exemplo, os meus pais nunca exigiram que você tem que fazer engenharia civil. Não, eu tomei essa péssima decisão por mim mesma. E eu tomei a péssima decisão de fazer 10 matérias um semestre por mim mesma. E aí depois a pessoa fica sofrendo com burnout e descobre que, olha só, eu não me recupero tão bem assim. Pois é, essa eu mereci. Depois a pessoa, já que eu não consigo fazer todas as matérias do semestre da engenharia, porque bate horário, então eu vou puxar matéria ali na arquitetura, que tem uns trabalhos imensos e absolutamente grandes e exaustivos, só porque assim, parece divertido. Por que não? Porque você vai sofrer, porque você vai ter fadiga e vai chorar no banheiro. Enfim, é muita terapia. E esse livro
me ajudaram também a ver que eu não estava me ajudando, né? Eu já tenho esse problema da fadiga que eu demorei para perceber, porque a questão das dores é bem mais fácil de perceber, e mesmo assim tinha algumas dores que eu vou chamar de dores de fundo, que é como se fosse um chiado de rádio, só que em forma de dor no seu cérebro, que você simplesmente não percebe que tem às vezes, até você parar de ter. Essa é uma coisa bem triste da doença crônica, mas a fadiga também é uma coisa que eu demorei a perceber. Eu fui perceber mesmo depois que eu passei por um burnout em que eu dormia 14 horas por dia, acordava e ainda sentia sono. Aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Mas fadiga mesmo, assim, eu comecei a identificar depois que eu parei de fazer o favor a mim mesma de pegar 20 matérias por semestre, de pegar 2 cursos diferentes ao mesmo tempo e de querer fazer estágio de manhã e a faculdade à tarde e alguma outra porcaria à noite, a hora que eu parei de fazer essas coisas comigo mesma, e mesmo assim eu continuava cansada. Aí eu comecei a ver, tem alguma coisa errada aqui. Não era só a sobrecarga. Acho que talvez o problema seja eu. Enfim, depois do diagnóstico, eu comecei a ver que, nossa, olha só, agora as coisas fazem mais sentido. Comecei a prestar atenção em relação a questões de exercício também e a qualidade de sono inexistente nessa casa e coisas desse tipo. Mas, olha, é um livro que eu recomendo muito se você é um millennial e vive cansado. Às vezes a culpa é sua, mas você entendendo o porquê e de onde vem toda essa criação e toda essa mentalidade, você consegue se perdoar um pouquinho e pegar um pouco mais leve consigo mesmo. O último livro dessa lista é Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Tessa Moshfegh. Esse livro que faz muito sucesso no TikTok, naquelas listas de Unhinged Woman, que no caso seriam mulheres desbalanceadas ou surtadas ou simplesmente com probleminha. É um livro que é muito mais focado no personagem do que em um enredo. Então, em inglês, eles chamam isso de no plot, just vibes, sem enredo, só sentir. Só vai. E a vibe disso aqui é fadiga. Muita gente não gosta desse livro e reclama justamente porque é um livro em que nada acontece feijoada, mas eu gosto dele justamente por isso. Vocês talvez já tenham visto eu reclamando e usando esse meme para alguns livros em que eu não gostei, mas nesse aqui é intencional e nesse aqui eu me identifiquei, porque olha só que maravilha. A personagem nesse livro, que ela não recebe nome, tá? Ela é anônima. Ela é uma menina rica, até aí também gostaria de ser, formada em História da Arte, até aí também gostaria de ser, que tinha ali um emprego numa galeria bem qualquer coisa, aí já parei por aí. Ela tinha ali seus problemas com os pais antes de ficar órfã, isso também eu tô dispensando, né? Muito obrigada. E aí ela se vê sozinha, sem nenhum grande objetivo de vida, sem ninguém pra ficar cutucando ela, assim, igual aquele meme do vai, faz alguma coisa. Ela vê, já tenho dinheiro, não tô fazendo nada, meu emprego é uma merda. A única coisa que ela gostava mesmo era de dormir. Ela via que o tempo em que ela passava dormindo na dispensa do serviço era a melhor parte do expediente dela. E aí eu já comecei a me identificar um pouco, que eu fiquei assim, o meu cochilinho da hora do almoço é extremamente necessário, bem complicado pra mim alguns dias em que eu não posso tirar cochilinhos, sou dependente química de cochilinhos. Eu percebi que o jeito de eu não precisar tirar cochilinhos todo dia é cafeína. Que não é uma coisa nem um pouco saudável, de você ter que acordar de manhã e tomar um pouco de energético, porque só aí o seu corpinho começa a funcionar e consegue seguir o resto do dia, senão você se arrasta pelo dia inteiro, e se não tirar um cochilo à tarde, você morre, porque você começa a dormir em cima do seu trabalho. Enfim, voltando, ela toma a brilhante decisão de pedir demissão e tirar um ano sabático, mas esse um ano sabático dela se resume ao ano de descanso e relaxamento, porque ela quer passar um ano dormindo. E eu li isso e eu fiquei assim, é tudo que eu quero na minha vida, pelo amor de Deus. Ela pensa aqui que, talvez se ela dormir por um ano inteiro, quando ela acordar, ela vai estar melhor, ela não vai estar tão cansada. Talvez ela até se anime em alguma coisa na vida. E para isso, ela encontra
a que é considerada a pior psiquiatra da história da literatura, que é uma mulher extremamente fora da casinha, doida de pedra, que receita para ela absolutamente qualquer remédio que faça você dormir. De Draminha Zolpidem, ela passa por diversos tipos de remédio e ela só vai lá e fala pra mulher, ó, não tô conseguindo dormir, e a mulher, beleza, tem um novo remédio aqui no mercado, ó, tá aqui a receita, pode ir. E vai aumentando dose, assim. A protagonista é simplesmente doida. Ela mistura tudo quanto é tipo de remédio que dá sono possível. Ela olha assim, tipo, tô fazendo nada, e se eu tomar 3 antialérgicos e tirar um cochilinho? E aí eu parei, olhei pra minha vida, olhei pra quantidade de relaxante muscular que eu tomo por dia e pensei, eu acho que eu tenho um problema. Eu acho que talvez eu tenha um vício e eu devia me controlar um pouquinho, assim, né? Porque acho que não é muito saudável. Tudo bem, assim, em minha defesa, tem dias que eu não sobrevivo se eu não tomar no mínimo um ibuprofeno. E às vezes é necessário você tomar 3 Torcilax de uma vez, porque você está absolutamente derrotada, desgastada. Nessa viagem de São Paulo, 3 Torcilax não fizeram efeito. Eu continuei com dor no outro dia. A única coisa que fez efeito e fez passar dor e me fez dormir e relaxar o corpo enquanto eu dormia foram 3 caipirinhas. E isso que eu já aumentei a dose do meu remédio, isso que eu já tô dormindo melhor do que quando eu tava a dose anterior, que já é muito melhor do que sem o remédio. Então assim, pensa que quando eu li esse livro e eu vi essa mulher se entupindo de remédio, eu fiquei assim, meu Deus, ela sou eu. Acho que essa é uma das piores coisas pra você se identificar, assim, no quesito do Unhinged Woman. Enfim, essa é a lista. Eu tô me sentindo impactada de novo, assim, pela quantidade de remédios que eu tenho tomado ultimamente. Eu já tô questionando minha vida de novo. Em minha defesa, ultimamente, tem sido só o da sinusite. Depois da viagem, eu passei uma semana sumida, porque eu não saía da cama, eu não vim gravar vídeo, eu não editei vídeo, eu mal li, eu fiz nada, justamente, eu não tomei cafeína, tá? Justamente para recuperar o corpinho e poder estar aqui de volta, semi-funcional, o melhor que eu posso, tamo aí. Então assim, se eu der uma sumida de vez em quando, podem ficar preocupados sim, que provavelmente eu tô com alguma dor ou com alguma fadiga, mas eu volto. Se eu não voltar, sei lá, eu faço um vídeo avisando, eu acho. Bem, se você gostou dessa lista, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se você se identificou com algum desses livros, sinto muito pra você. Talvez seja bom você procurar um reumatologista ou alguma coisa do tipo, porque talvez você tenha problema como eu, mas saiba que pelo menos você não está sozinho e existe literatura com representatividade. Se vocês quiserem comprar algum desses livros ou na verdade qualquer outra coisa, eu tenho o linkzinho da Amazon aqui na descrição do canal. Por enquanto é isso, obrigada pela atenção e tchau, tchau!